Depois de todos esses encontros, talvez você tenha percebido algo importante. A vida não acontece apenas do lado de fora. Existe um campo interno sustentando pensamentos, emoções, comportamentos, escolhas, relações e experiências na nossa vida. Ao longo dessa série, falamos sobre paradigmas sociais, frequência, vibração, neutralidade, energia, campos energéticos, chakras, criações emocionais e consciência. Mas no fundo, todos esses temas apontam para uma mesma direção: a necessidade do ser humano voltar a se perceber. Porque uma sociedade desconectada de si mesma adoece emocionalmente, se torna acelerada, reativa, ansiosa, confusa, extremista, vazia. E talvez o maior desafio da atualidade não seja o desafio tecnológico, econômico ou político. Talvez o maior desafio seja humano. As pessoas perderam a capacidade de escutar a si mesmas. Perderam presença, perderam profundidade, perderam neutralidade. E quando a consciência, a profundidade diminui, o automatismo aumenta. A pessoa reage mais, julga mais, se perde mais, sofre mais, se desconecta mais. A proposta do Sintonia Quântica nunca foi criar seguidores, gurus ou dependência emocional. A proposta sempre foi e é desenvolver consciência, autonomia e percepção. Porque consciência não é acreditar em tudo. Consciência é aprender a observar. Observar padrões, comportamentos, emoções, repetições. Observar a própria energia e, principalmente, observar como sustentamos nossa realidade. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar o mundo externo, sem perceber que continuam emocionalmente organizadas da mesma maneira. Trocam de cidade, de relacionamento, de profissão, de rotina, mas carregam o mesmo campo de frequência interno. E enquanto a estrutura interna não muda, a experiência da vida continua retornando às mesmas formas. Talvez hoje você compreenda melhor porque algumas relações se repetem, alguns conflitos persistem, alguns medos permanecem, algumas dores parecem nunca terminar, porque existe uma frequência sustentando tudo isso. E não estou falando de misticismo, estou falando de organização humana. A energia de uma pessoa aparece na forma como ela pensa, na forma como ela reage, na forma como ama, na forma como trabalha, na forma como vive. Por isso, a verdadeira espiritualidade não está na fuga da realidade. Ela está na forma como você atravessa a própria vida. Com mais consciência, com mais clareza, com mais presença, mais responsabilidade, mais neutralidade. O livro Rota para a Sintonia Interior, ele foi escrito justamente como um convite para esse retorno interno. A formação em sintonia quântica existe para aprofundar essa caminhada. Uma formação voltada para pessoas que desejam dentro de si desenvolver consciência, compreender energia humana, a aprofundar o autoconhecimento, trabalhar terapeuticamente ou simplesmente reorganizar a própria vida de maneira mais consciente. Ao longo da formação, não trabalhamos apenas teoria, trabalhamos leitura humana, percepções de padrões, energia emocional, consciência comportamental, neutralidade, espiritualidade aplicada à vida real e desenvolvimento da autonomia interior. Porque o objetivo não é criar pessoas dependentes de respostas externas. O objetivo é ajudar pessoas a desenvolverem capacidade de leitura sobre si mesmas. Talvez essa seja a verdadeira liberdade, quando uma pessoa começa finalmente a perceber o próprio campo. E se essa série faz sentido para você, talvez seja porque alguma parte sua já percebeu que existe algo além da sobrevivência automática do cotidiano. E talvez esse seja o momento de aprofundar. E se você quiser conhecer mais sobre sintonia quântica, sobre os atendimentos, sobre a formação, ou sobre o livro Rota para a Sintonia Interior,
Os links de informações estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por caminhar comigo até aqui, por fazer este momento comigo. E lembre-se de uma coisa, a consciência não muda a vida por mágica, mas ela muda a forma como você participa da própria vida. E quando a forma muda, a experiência também começa a mudar. Até a próxima jornada.